Ótimo, tá bom, beleza. Né? E a segunda semana, que é a semana que está terminando, né? Na verdade, se encerrou o sábado, somos chamados para juntos alcançarmos os outros. E nós estudamos a cada dia, no dia 8, a intencionalidade, no dia 9, por meio das células, no dia 10, sendo hospitaleiros, demonstrando aceitação dia 11, construindo amizades dia 12, ajudando de maneira prática dia 13 e representando Jesus. Mas hoje eu queria falar de um dia que foi o dia que eu mais gostei. E eu queria dissertar sobre esse dia, porque eu acho que nós estamos vivendo uma crise cristã. A gente fala muito sobre uma onda de avivamento que virá, a gente fala sobre a igreja vai crescendo, mas eu acho que nós estamos vivendo um pedaço da fé. Um pedaço da fé. Hoje é uma palavra dura, eu quero gerar crise, eu quero ser duro sim, estou preparado para isso. Porque nós, lá no meu canal, Pastor André Torres, eu comecei a dar umas lições sobre Romanos versículo a versículo. Por que eu fiz isso? Porque quando eu estudo para ensinar, eu aprendo muito mais. Não é assim? Quem é professor que levanta a mão? Deixa eu ver. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente estuda para ensinar, a gente aprende muito mais. Eu vejo isso com os 18 anos que eu dei aula de biologia, até hoje eu sei as coisas. Eu não preciso preparar uma aula. Se eu estiver andando na rua, um amigo meu fala assim, André, dá uma aula ali de mitose e meiose. Eu não vou olhar. Eu vou correndo e já sei lá, metáfase, anáfase, prófase, telófase, não precisa falar dessas coisas não, né? Tá. E aí então, o que acontece? Quando a gente vai lendo versículo a versículo, a gente vai aprendendo. E semana passada teve algo na vida de Paulo que me chamou muita atenção. Nos comentários bíblicos, quando Paulo fala de fé, os teólogos, os estudiosos falam o seguinte, que existe a primeira fé, aquela que eu acredito, mas existe uma fé mais profunda, do original grego, pistes, fidelidade. Fé e fidelidade no grego é a mesma coisa, que é eu ser como Cristo. Eu não só acredito, como eu quero cumprir o propósito. E eu acho que muitos de nós estamos parando no primeiro pedaço da coisa. Eu acredito. Mas nós temos que ir além. Por exemplo, nossas células estão online? Joia. Mas nós estamos convidando os não crentes para participar das nossas células online? Pastor, mas a gente veio da visão celular, a gente foi muito profundo, 2012, 2013, 2008, a gente falava ganhar, 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 só que todo ser humano ele tem um problema, que é o extremismo. Quando a gente falava de ganhar, a gente só falava de ganhar, de ganhar, de ganhar, a gente não importava mais com o ensino profundo, a gente parou de falar de missões, a gente só queria que as células multiplicassem, e que elas multiplicassem. Eu lembro que uma vez eu inventei na outra igreja, que eu era pastor junto com a Cibele, meu Deus, eu e minhas loucuras. Além de dançar, porque os adolescentes pedem, eu já fiz outras loucuras, né? Eu inventei e falei assim, vamos fazer células rápidas, células de 15 minutos, e a gente era líder de jovens, e jovem é tudo louco, adolescente é doido, e as pessoas faziam 3, 4 células por noite, e nós chegamos a ter 300 reuniões nas casas, e a gente ficava naquele frenesi louco, aí de repente um dia, claro, se você está correndo 100 metros e você não está preparado, você chega lá morto, e de repente a gente deu um break, a gente parou de falar, só que entra no outro extremo. Qual é o outro extremo? Não, a minha fé é ser como Cristo, nas minhas atitudes, lá no meu trabalho. Mas não é só isso. Lá na célula, você tem que convidar aquela pessoa que está aflita, que está desesperada. Você descobriu o tesouro. O apóstolo Paulo, eu vou ler um texto de Colossenses hoje, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, ele fala assim, olha, eu tenho uma dívida com vocês. Mas Paulo não devia ninguém, gente. Sabe qual que é a dívida? O que ele era antes de conhecer Jesus. E ele encontra Jesus em Atos capítulo 9. E ele se converte a Jesus na estrada de Damasco. Ele vê que aquela conversão é tão louca que ele tem uma dívida. Ele fala lá, contra os gentios, em relação aos bárbaros, que eram as pessoas que não eram cultas, porque era fora do nicho de relacionamento dele. E eu hoje vim aqui para te puxar a orelha e falar assim, será que o comodismo, porque nós estamos vivendo um tempo a Sibeli falou muito bem, vou pegar algumas falas dela, que legal a gente descobrir e voltar a jogar jogos com os nossos filhos. Quem não jogou, não é verdade? Quem não jogou? Irmãos, nós fomos ao ápice de jogar jogos lá em casa. Jogamos Banco Imobiliário até o fim, irmãos. Meu Deus, 5 horas. Vou nem contar que eu ganhei. Mas, de repente, a gente entra num comodismo. Aqueles que trabalhavam na tecnologia perceberam que não vão precisar sair mais de casa.
Só que eu não posso me acomodar no meu cristianismo, irmãos. Eu acho que essa era a palavra que a Sibeli estava falando aqui. Então hoje eu escolhi Colossenses, que foi o dia 8 da nossa devocional, capítulo 4, versos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Para com os de... Você que está em casa, repete comigo, os de fora. Né? Aproveitem ao máximo todas as... Meu Deus, todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Eu quero pregar 3 pontos desses textos, desses 2 versículos. E eu tirei isso das nossas devocionais. Pastor, mas eu li a semana. É quando eu falo mais, quando eu falo mais, quando eu falo mais, eu aprendo mais. Então, a primeira coisa que começa aqui, sejam sábios no procedimento. Não é com os de dentro, é com os de fora. Eu preciso ser sábio, eu tenho que ser testemunho com o ímpio. O ímpio tem que olhar para mim e tem que falar assim, eles são crentes, eles são diferentes. Eles são diferentes. Então, quando as pessoas olharem para você, você tem que fazer algumas perguntas. Você tem que é para você mesmo, irmão, que está aqui no salão, você que está aqui, está em casa. A sua fé faz os outros sorrirem. Quando você chega no trabalho, as pessoas falam, já vem o crente? Ai, meu Deus. Ou fala assim, está chegando a paz que a gente precisa. Está vindo o crente aqui. Quando você vai para uma reunião de família, o que as pessoas falam de você? Se você é o chefe, o que os seus subordinados falam de você? Será que eles têm a liberdade de pedir até uma oração para você? Então, o apóstolo, quando ele escreve essa carta, deixa lá, Luísa, para mim, por favor, os versículos. Desculpa, eu não te avisei para deixar. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Você é otimista ou pessimista? Eu estava assistindo uma conferência agora no dia 11, do autor desse livro, que eu gosto muito, pastor Rick Warren, e ele fala o seguinte, nós como igreja, estamos vendo o caos do Covid, estamos ficando desanimados ou nós estamos vendo uma oportunidade de falarmos de Jesus? Eu quero te dizer uma coisa, eu sou muito otimista. Quando começou o Covid, eu falei assim, algo vai acontecer e a igreja vai vencer. Quando eu falo vencer, eu não estou falando de financeiro, eu estou falando de evangelho expandir. E eu percebi o quê? Que os líderes de células, eles ficaram muito empolgados. Irmãos, essa semana nós abrimos mais uma célula. Fala amém por isso. Se você tem filho, adolescente, e está sem célula, agora nós temos uma célula, porque como os pais não conseguem levar, agora nós temos a célula das meninas e a célula dos meninos, porque é online, pink and blue o negócio. Então, se você tem um adolescente, agora tem célula para eles. E eu comecei a perceber lá, os irmãos no grupo das crianças, jogando vídeo para as crianças. Eu estou vendo líder de célula de criança usando o aplicativo Zoom. Você é aquele que fica resmungando, murmurando, vida, azar. Ontem eu estava conversando com o irmão aqui da igreja, que com a pandemia fechou o empreendimento dele, e ele abriu uma outra coisa, e ele falou, olha, no futuro eu vou ter que decidir, porque eu criei algo novo. Você é aquele que chega, e você talvez teria um codinome, você é o irmão Urubulino. Vida, você lembra da hiena? Vida, azar. Ou você é aquele que as pessoas falam, cara, ele vai ter uma palavra de vida para mim, ele vai chegar animado, ele vai me jogar para cima. Cuidado, olhe o seu procedimento com os de fora. Quando as pessoas te decepcionam, você age com gentileza ou com condenação? Eu tenho uma pregação minha que eu tenho vontade de escrever um livro ou pregá-la de novo, chamado Desapega. Tem muita gente, muito crente dentro da igreja que também está online, que às vezes parou no tempo por 3 fatores. E eu não li isso em livro nenhum, eu não li comentário nenhum. Um dia eu estava orando e Deus falou assim, fala sobre desapegar. Porque eu sempre ouço as pessoas falarem, as músicas antigas que eram boas. Essas músicas de hoje são muito rasas, são muito simples. Irmãos, o tempo muda, a música muda e vai mudar de novo. Eu vi todas as mudanças
de moveres de louvor e adoração dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe sempre foram envolvidos com congresso. Se eu posso fazer a linha do tempo do louvor e da adoração aqui. E uma coisa eu sei, nunca se cantou tanto sobre intimidade com o Senhor. Talvez você está precisando desapegar de um passado bom. Ou talvez você está precisando desapegar de um pecado. Pecado amarra a gente, pecado prende a gente. Você está precisando perdoar a pessoa, ou você está precisando pedir perdão. Quando Paulo fala aqui, qual que é a sua resposta quando alguém fez algo com você, qual é a sua resposta? Vou te contar um segredo. Você que não perdoa, você que está preso. Quem perdoa é livre, quem não perdoa está numa jaula. Então, se você quer ser livre hoje, libera perdão. Ah, mas a pessoa me deve tanto. Libera perdão. Seja livre, seja livre. Então, quando a Bíblia fala, sejam sábios no procedimento, eu falei sobre, as pessoas sorriem quando te vê, você é otimista, e quando as pessoas te decepcionam, qual é a tua resposta? Eu e Sibeli, durante a caminhada de liderança, a gente foi percebendo que pessoas da nossa vida, elas passam. Tem pessoas que ficam, mas tem pessoas que passam. E nós não somos imunes a diferente de ninguém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, Paulo começa e termina uma lista de pessoas que passaram pela vida dele, pessoas que traíram ele, pessoas que abandonaram ele. Mas ele fala também de pessoas que permaneceram fiéis a ele. Ele fala de pessoas que ele orou e que Deus não curou e que ele perdeu. Depois, se você ler o capítulo 4, 2 Timóteo, que é uma outra pregação. Segundo princípio que nós aprendemos com esse texto, esse aqui para mim é tudo, ó. Vou apontar aqui, ó. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Essa semana, quando eu li esse texto na minha devocional, porque eu estou fazendo devocional cedo também, eu lembrei de um dia, e eu postei no meu Instagram um videozinho contando isso. O dia que eu e Sibeli, as meninas eram pequenininhas, e nós fomos convidados para um aniversário de uma criança de 2 anos. E toda vez que o pastor vai, a gente teve a fase muito boa de ser convidado para todos os aniversários de criança, porque as nossas filhas eram pequenas. Muito bom isso. E aí então, por isso que eu falo para os pais quando o filho nasce, aproveitem todas as fases, porque elas passam. E naquele aniversário então, na hora do parabéns, ainda era aquele tempo que podia soprar a vela, no parabéns, pediram para o pastor orar. Irmãos, aqui os meninos tudo olhando, mas a mãe lá, os pais tinham contratado o Homem-Aranha, vestido lá o rapaz de Homem-Aranha, a Minnie, o Mickey, para alegrar a festa, era no quintal de uma casa. E aí, naquele momento, o Espírito Santo me incomodou para eu fazer apelo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer apelo para um aniversário de criança? De 2 anos de idade, o menino estava vestido de Nemo, gente. E aí eu fiz apelo, porque o Espírito Santo me incomodou, porque a Bíblia diz, aproveite ao máximo todas as oportunidades. E quando eu fiz apelo, irmãos, a Minnie aceitou Jesus. Eu preguei e a Minnie aceitou Jesus. Aquela moça vestida com aquela sainha, aquele cabeção de Minnie, com aquelas orelhas. E aí eu, depois do final, eu cheguei com a minha esposa, Minnie, você, eu não sabia o nome dela, eu chamei de Minnie, né? Minnie, você entendeu o que eu falei? Aí ela tirou aquele capacete gigante de Minnie. Falou, não, eu entendi, eu precisava disso. Sabe, talvez você está parado aí, você está preso na sua vidinha, e tem alguém precisando de uma palavra sobre Jesus, com muito amor, com muito carinho. Talvez você está me assistindo aí, ó, na cama e está longe, Jesus, volta hoje, põe aí no chat, eu quero voltar. Rapidinho a Fabiana, a Luísa, que está aí de plantão, vai responder. Aproveite as oportunidades. Sabe por quê, irmãos? Toda vez que Jesus pregava, e todos os discípulos e apóstolos, todos que escreveram, eles sempre falavam assim, olha, eu desejo que todos se salvem. Luísa, você consegue pôr para mim 1 Timóteo 2,4, rapidinho, depois voltar para esse texto? 1 Timóteo 2,4, coloque aí para mim. Desculpa que eu não pus na lista para você. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Joga o 3 para mim, para pegar o contexto. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. O 2.
pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Vai, agora vamos lá, a gente embala no texto. Verso 3. Isso é bom, agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que Jesus deseja, irmãos? Repete comigo todos. Jesus, fala Jesus para os irmãos lá te ouvirem. Jesus deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Eu estava assistindo uma série com a minha família essa semana que ela foi filmada no Congo e em Ruanda. Está curioso, né? É uma série policial dessas séries. E o que eu fiquei pensando, irmãos? Como que alguém pode desejar ser missionário no Congo? Como alguém entrega tudo e vai? Vocês viram no grupo para onde foi a sua cesta básica? Aonde que a Raíssa, que tem um chamado missionário, levou sua cesta básica? Vai lá no grupo, puxa as fotos. Num grupo de pessoas altamente carentes. Sabe por quê? Porque Jesus deseja que todos sejam salvos. E como crerão se não há quem pregue? Você vai pregar para aonde ele plantou. Pastor, mas meu trabalho eu não posso ficar pregando, eu vou ser um crente chato. Concordo. Mas eu volto do ponto 1. Com o seu procedimento, você vai abrir porta. Mas não é só procedimento. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai falar assim: ei, eu entendi quem você é. Você pode orar por mim? E o terceiro princípio desse texto. Volta lá para Colossenses para mim, obrigado. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha, se tem uma coisa que muda na vida de uma pessoa, é quando ela aceita Jesus. E vou te falar uma coisa. Tem um livro muito antigo chamado Temperamentos Transformados pelo Espírito. Ah, mas eu sou assim. Minha família é assim. Não. Quando Jesus entra na sua vida, ele te muda completamente. Um dos princípios que nós vamos aprender no curso de maturidade cristã é uma palavrinha chamada regeneração, que significa fazer de novo. Uau! Quando você aceita Jesus, as coisas velhas se passaram, não é música do Fernandinho não, gente, está na Bíblia, e de repente Deus transforma. E se você mentia, não mente mais. Se você vem de uma família que a mentira é normal, você não é mais normal. Se palavrão era normal, não é mais normal. Se bebida era normal, não é mais normal. Se os seus procedimentos eram impuros, não é mais normal, porque Jesus te regenera. De repente, aquelas pessoas que te conheciam antes vão falar assim: cara, quem está aí dentro? O que aconteceu? Essa é a questão desse texto. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: peraí, alguma coisa mudou na sua vida. Amém ou não, irmãos? Sabe por quê? Uma pessoa agradável e gentil, eu vou usar uma palavra aqui, que ela pode ter sido usada para você como palavra. Às vezes a gente pega uma palavra que tem um significado bom e ela começa a ser usada como uma palavra torpe. Quando a Bíblia diz: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, a Bíblia não está falando só de palavra feia, ela está falando de uso da palavra que às vezes era uma palavra boa e que fica ruim. Posso te dar um exemplo? Antes de falar da palavra que eu vou falar, que às vezes a gente acha que é uma palavra ruim, vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui lá pregar na igreja do pastor Aleph, quando ele estava em Imperatriz do Maranhão. E lá depois, eram 800 adolescentes. Nós fomos jantar e começaram aquelas piadas, né? Já tínhamos ministrado tipo 4 horas de mover, e aquelas piadas engraçadas de adolescente. E eu contei uma piada e todo mundo riu. E de repente, o pastor virou para mim e falou assim, rindo muito, falou assim: ei, André, você é saliente demais. Saliente para mim que fui lá para o Imperatriz do Goiás, saliente. Falei: não sou não. Né? Meio que safado, né? Tô certo? Mas lá, saliente era um cara engraçado. Agora eu vou te falar, quando você é gentil, presta atenção, você é persuasivo. Tem gente que vai achar ruim essa palavra, mas ela não é ruim. Persuasivo é como uma pessoa que convence a outra com a atitude. Você quer ver uma palavra que ela é boa e de repente a gente começa a usar do jeito ruim? Está lá na sala de aula, hein, Valdo? E o menino é muito brincalhão, muito espertinho, a gente fala assim: você é muito esperto, não é? Esperto é uma coisa boa, só que tem hora que a gente transforma em coisa ruim.
Isso é palavra torpe. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então, quando eu estou falando aqui, quando você é gentil, você é persuasivo, significa você convence as pessoas que aquilo que você está vivendo é maravilhoso. Agora, a minha pergunta é, para essa noite, para a gente ir para o final, aquilo que você está vivendo é maravilhoso? Nós estamos vivendo 40 dias de um propósito, de entender o chamado, o propósito da igreja. Nós vamos entrar agora na terceira semana. Eu estou achando que está passando rápido demais esses 40 dias. Meu Deus. E a terceira semana, eu estou abrindo aqui o índice para eu lembrar, vai falar muito de somos escolhidos para termos comunhão. Aí entra o que a Cibele começou a falar sem saber, porque ela também está fazendo a devocional diária. A igreja não pode se acomodar no online. Mais uma vez eu quero te falar isso. Pastor, o online é muito bom, é joia, principalmente para os cursos. Eu estava ontem sentado com o Valdo, falando assim, vamos dar um curso sobre a Bíblia. Depois já tem lá o Romanos. No futuro, quem sabe a gente tem um seminário todo online. O cursão, tem pessoas que estão fazendo de outras cidades, porque dá essa facilidade. Mas esse momento, irmãos, de sentir o fogo cair, de vir, como começou aqui um mover hoje, ele não... Eu gosto muito do poder, os irmãos sabem disso, e eu não consegui ainda ultrapassar a lente, porque eu entendo que é aqui o negócio, a unção é aqui, Eu quero fazer uma oração essa noite. Essa palavra é para que a gente possa passar o nosso nível de fé. Nível 1 de fé, eu acredito e creio que Deus morreu por mim. Nível 2 de fé, eu vou fazer aquilo que Jesus faria. Não é só a fé de acreditar, é a fé de obedecer. De obedecer. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém? Amém mesmo? Eu queria que você ficasse de pé, você que está aqui. Você que está em casa, fica de pé também. Por favor, fique em pé. Quero orar pela sua vida. Nós temos um pedido de oração até agora, eu acho. Amém. Glória a Deus. Se não chegou mais nenhum pedido, Luísa, ok. Temos um pedido. Rubens, é Rubens, estou certo, cara? O Rubens, o pai da Renata aqui da igreja, está há um mês por um AVC na UTI. E amanhã ele vai fazer um exame muito sério, que tem translado para fazer esse exame de imagem. E eles estão pedindo oração e nós vamos orar. Mas antes de orar por ele, eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer para você, essa semana Deus vai chacoalhar teu coração e você vai lembrar de alguém que está precisando de Jesus e você vai convidar para a sua célula online. E é muito fácil convidar para a célula online e as pessoas elas vão, gente. Elas vão sim. E aí ela vai ser abençoada pela palavra liberada. Você pode concordar, orar comigo? Amém, queridos? E eu quero também orar para o desafio. Domingo que vem nós vamos estar cheio aqui. E eu quero ver se necessariamente nós vamos abrirmos o segundo culto. Como o mês de julho não é mais aquele mês de férias, eu acho que nós temos caixa para abrir o segundo culto, voltar a ter 2 cultos como a gente estava tendo, com uso de máscara, que isso aqui vai nos seguir por muito tempo. E nós vamos romper e sair desse comodismo. E o culto online vai ser para aqueles que precisam, grupos de risco, crianças que ainda não podem estar com a gente, que têm algumas doenças específicas, e aqueles que estão às vezes viajando a trabalho e estão em comunhão com a gente. Amém, queridos? Vamos orar por isso? Eu quero orar para que o fogo de Deus, você vai estender sua mão, você que está em casa, possa inundar as nossas células da semana, possa inundar o coração de cada um, e que a gente possa praticar esses 2 versículos que nós lemos hoje, em nome de Jesus. Senhor, eu quero, Pai, em nome de Jesus, abençoar. Eu queria ouvir a sua voz, tá, querido? Abençoar os meus irmãos que estão em casa. Eu louvo a Deus por uma transmissão melhor que o Senhor tem nos dado condição. Pai, que eles recebam agora o impacto da Tua palavra e que possa, Pai, convidar as pessoas que precisam de Ti, que possamos passar para o nível 2 de fé, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, toca o coração de cada um. Pai, que sejamos cheios e plenamente convictos da Tua palavra e que possamos praticar o Evangelho, que o Senhor quer que todos sejam salvos, em nome de Jesus. Eu oro agora também, Senhor, pelo Rubens, Pai, Senhor, que está ali num leito de UTI, estenda a Tua mão, Pai, Pai, que o Senhor possa reverter este quadro, para, Pai, que possa ter um descanso também para a família,
Pai, que ele possa sair da UTI, que ele possa se fortalecer. Pai, que eu sei que a família está envolvida com isso há 30 dias. Amanhã coloque os teus anjos naquela ambulância que vai deslocar ele, e que tudo corra bem, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar, ó Pai, pela nossa igreja, que possamos cumprir a missão aqui no bairro, em todos os bairros que nós estamos, ó Pai, instalados das nossas células. Eu abençoo aqueles irmãos que estão precisando de um milagre, estão precisando de um emprego, estão precisando de uma saída nesses dias difíceis, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção? Cante aí em casa, levanta suas mãos, diga: que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Querido, nós recebemos mais um pedido aqui. Na verdade, eu recebi ele hoje à tarde, né? O Danilo aqui da nossa igreja tem uma família de amigos dele que estão com Covid. Tem o Diego, que está em estado mais grave, Carlos, Dalva, Diogo, Lincoln, Nicole. E eu quero que você estenda sua mão agora sobre essa família. E se você conhece alguém que deu positivo, mesmo que está assintomático, coloque o nome dessas pessoas, em nome de Jesus. Seu primo? Ailê? É o que eu falei, o positivo, ele está chegando, né? A gente só ouvia dizer, muitos estão com sintomas e muitos estão assintomáticos. Mas de todo jeito, nós temos que ter muito cuidado. Vamos orar agora. Senhor, vamos orar especificamente pelas pessoas que estão com o vírus Covid-19. Senhor Jesus, eu quero orar agora pelas pessoas que estão passando por esse problema difícil. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Pai, por esses nomes que eu falei aqui, pelo Ailê, Senhor, pelas pessoas que a gente recebe também nomes e que não quer que nós falemos os nomes, mas que o Senhor estenda a sua mão, Pai, que esse vírus, que o Brasil consiga ter uma solução. Tem misericórdia da nossa nação. Já passou na Europa, já passou na Austrália. Deus, hoje eu estava vendo uma notícia do Vietnã, 96 milhões de habitantes que não teve uma morte. Dê sabedoria aos nossos governantes, dê sabedoria à população que às vezes não segue aquilo que tem que ser seguido. Em nome de Jesus eu te peço a cura sobre essas pessoas. Eu oro por cada família aqui da igreja. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Temos uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém? Antes de encerrar a transmissão, não encerrou ainda não? Cursão encerra agora, à meia-noite a inscrição, a célula online, tem a ceia de pastores. Fique ligado no nosso Instagram, no nosso grupo, para você saber de todas as informações. Jesus abençoe a todos que estão aqui e a você que está em casa, em nome de Jesus. Ele apareça, eu me constranja com a sua